Aí, olha só, que é essa russofobia. Aí, olha só o que aconteceu. A Rússia, na Ucrânia, conseguiu tomar boa parte da região de Donetsk e de Donbas. Eu vou te mostrar aqui o mapa da Ucrânia atual da guerra e você vai entender o que eu estou falando. A Rússia conseguiu tomar toda essa área aqui que liga a Ucrânia ao Mar Negro. Olha só aqui, mapa da Ucrânia. Aí você vê, toda essa área aqui já está tomada pela Rússia. Tem aqui Kharkiv é uma cidade muito importante porque ali tem várias bases do batalhão de Azov. Lá é o último ponto de resistência nessa área da Ucrânia. Então a Rússia conseguiu tirar todo o acesso da Ucrânia ao Mar Negro aqui. E depois eles vão para Odessa. A segunda parte é tomar Odessa, tá aqui Odessa, uma cidade muito bonita por sinal, e tomar essa parte aqui. Para quê? Para que a Ucrânia não tenha mais acesso ao mar. Então a Ucrânia não tem mais acesso à Rússia, não vai ter mais acesso ao mar, e enquanto isso as tropas russas estão se retirando de Kiev. Vamos lembrar uma coisa, logo que a guerra começou, a Rússia fez um comboio, eu mostrei aqui várias vezes, um comboio que tinha mais de 40 quilômetros de extensão, que cercou a capital da Ucrânia por todos os lados. Kiev estava completamente cercada. A Ucrânia não tinha mais como contra-atacar. Enquanto a grande mídia falava, olha, a Rússia está perdendo a guerra, a Ucrânia está contra-atacando, as notícias verdadeiras que a gente via era o quê? Ah, a Rússia tomou outra cidade, a Rússia tomou outra cidade, tomou outra cidade. Olha, tem um comboio de 40 quilômetros em volta de Kiev e a Ucrânia não tira, porque são um comboio, são vários tanques e caminhões e militares em fileira por 40 quilômetros, é muito fácil de ser atacado. Se o seu inimigo está em comboio numa guerra, esse inimigo está completamente exposto. E mesmo completamente expostos, os russos não foram atacados. O comboio ficou lá 3 semanas, sem ser incomodado. Na linha de frente ali tinha algum ataque, mas o comboio ficou lá e não tinham aviões, não tinham mísseis, não tinha nada que atacasse aquele comboio. Então eles cercaram Kiev, enquanto isso a Rússia, e aí de acordo com o governo russo, a Rússia matou quase todos os nazistas e está estraçalhando o batalhão de Azov e o Pravy Sector, que são 2 batalhões neonazistas que fazem parte do exército neonazista ucraniano. Ok, então segundo a Rússia, essa parte da missão está concluída. Agora vem a segunda missão, que é acabar com o acesso da Ucrânia para o mar. Por quê? Se a Ucrânia não tiver mais acesso ao Mar Negro, a Ucrânia não pode mais, em momento algum, mesmo se entrar no OTAN algum dia, não pode mais atacar a Rússia pelo mar. Pelo território que ainda resta da Ucrânia, a Ucrânia vai ser um país, já é um país muito pobre. A Ucrânia vai se tornar um país tão pobre e ainda mais destruído que não vai ter condição nenhuma de entrar na União Europeia ou na OTAN nos próximos anos. Era exatamente isso que a Rússia queria. Então a missão está concluída, eles não precisam mais continuar gastando muito e continuar em guerra e continuar destruindo tudo. O fato de que a missão da Rússia está concluída fica mais ainda, porque, vamos lembrar, a guerra tem sempre informação falsa de um lado e informação falsa do outro lado. Os dois lados sempre mentem. Então a gente tem que filtrar tudo para ver o que é a verdade. O que acontece? A reação do Joe Biden mostra que quando a Rússia diz que a primeira parte da missão está concluída, é verdade. O Joe Biden fez um discurso na Polônia que até a grande mídia americana, olha que a grande mídia americana, eles, que eu falo aí, New York Times, CNN, Washington Post, enfim, não só americana, ocidental, aí você põe Globo, Jornal Nacional, você põe aí os jornais do Brasil e de toda a Europa, eles começaram lá nos Estados Unidos a criticar o discurso do Biden. Por quê? Porque ele pediu, pelo amor de Deus, ele usou essas palavras, for God's sake, pelo amor de Deus, para que tirem o Putin da presidência e chamou o Putin de açougueiro. E, novamente, ele chamou o Putin de criminoso de guerra. O Joe Biden, vamos lembrar uma coisa, lá em 1999, eu também mostrei aqui, os Estados Unidos bombardearam um país na Europa, que é Kosovo. Kosovo ficava na Sérvia. A Sérvia também foi bombardeada. E o Joe Biden, ele era o presidente da Comissão das Relações Exteriores dos Estados Unidos, e foi ele quem escreveu, e ele fala, tem vídeos que eu já mostrei aqui, ele escreveu um projeto de lei para dar toda a verba necessária para que os Estados Unidos atacassem Kosovo com força máxima. Mais de 1,5 milhão de pessoas ficaram desabrigadas, perderam tudo que tinham, destruíram completamente o país e mataram, números dos Estados Unidos, segundo eles próprios, mataram 13 mil pessoas inocentes. Olha só, foram 45 dias de bombardeio. Esse é o Joe Biden. Mas o Putin, na guerra da Ucrânia, ele é que é o criminoso de guerra, não é o próprio Biden, não é o Bill Clinton, que era o presidente que ordenou os ataques, não. O Joe Biden, como vice-presidente, ele disse, ele mesmo, e o Obama confirma que ele era o maior conselheiro do Obama, eles invadiram a Síria, e aí são mais ou menos 6 milhões de sírios que tiveram que fugir do país, e não dá nem para estimar o número de mortes, porque já passa da casa do 1 milhão na Síria.
O Joe Biden também foi vice-presidente aconselhando Obama, enquanto durante o governo Obama foram mais ou menos 4 ou 5 anos de guerra no Iraque. Só na guerra no Iraque morreram mais de 1 milhão de pessoas. Destruíram completamente o Iraque. Só para você ter ideia, essa é a pessoa que chama o Putin de criminoso de guerra. Não que não sejam todos criminosos, mas é como se o Cascão estivesse acusando alguém e falando, essa pessoa aqui não tomou banho hoje. É isso, é o Cascão falando que alguém não tomou banho. É exatamente isso o que o Biden está fazendo com o Putin. Porém, as palavras que ele usou pegaram mal. Até o presidente da França, o Emmanuel Macron, ele falou que, olha, a gente não pode ter uma escalada assim nas ofensas verbais, porque se a gente quer paz, você não consegue a paz xingando o outro lado. Se você quer paz, pelo contrário, você liga, você tenta, você conversa. Se você começa a xingar o outro lado, é porque talvez você não queira a paz. E parece que o Macron, ele percebeu só agora que os Estados Unidos não querem e nunca quiseram paz. Pelo contrário, os Estados Unidos nunca quiseram paz em lugar nenhum do mundo. Os Estados Unidos fomentam guerras no mundo inteiro, assim como fomentaram essa guerra na Ucrânia. Essa guerra na Ucrânia jamais teria acontecido se não fosse pela atitude direta do Joe Biden. Ah, Thiago, mas o Putin é um louco, ele é um criminoso. Pode até ser, eu não estou falando que não seja, viu? Porém, ele invadiu a Ucrânia, isso já tinha sido avisado desde 2008. Eu mostrei aqui também no Plantão Brasil nas últimas semanas documentos do então embaixador dos Estados Unidos na Rússia, que hoje é diretor-geral da CIA, que é a agência de inteligência norte-americana, dizendo o seguinte, olha, se a Ucrânia tiver alguma chance de entrar na OTAN, a Rússia vai invadir antes que isso aconteça. Eles sabiam isso desde 2008. E o Biden, como presidente, pegou esse mesmo, que era embaixador dos Estados Unidos na Rússia, que fez esses relatórios todos há mais de 15 anos, e o transformou em diretor-geral da CIA hoje. O plano deles era isolar a Rússia, fazer o mesmo tipo de isolamento com a China, promover russofobia, depois sinofobia, tentar convencer o povo russo a dar um golpe de Estado e tirar o presidente Putin, e aí colocar eleições limpas na Rússia. O que são eleições limpas para os Estados Unidos? São eleições em que eles podem financiar candidato A ou candidato B. A gente sabe aqui no Brasil como é. Tem sempre o candidato dos Estados Unidos, do mercado financeiro, apoiado por todos eles, contra um candidato que não é apoiado. A gente vê no Brasil teve muito amplo apoio dos Estados Unidos à Lava Jato, que começou a ser utilizada em 2014, ainda não como Lava Jato, mas com outras operações para tentar eleger o Aécio Neves, que era o candidato da Globo. Se é candidato da Globo, é o candidato dos Estados Unidos. Não deu certo. Então, impuseram um golpe de Estado. Os Estados Unidos impuseram um golpe de Estado aqui no Brasil, que eu falei aqui já várias vezes. Impor golpe de Estado em outro país é uma atitude de guerra. Inclusive, eles impuseram um golpe de Estado na Ucrânia com um modus operandi muito parecido do golpe de Estado que foi feito aqui no Brasil. Ou seja, quem começou com atitudes de guerra contra a Ucrânia foram os Estados Unidos. Eu vejo a grande mídia falando sempre, olha, mais de 3 milhões de ucranianos já deixaram o país desde que a guerra começou e tudo mais. Depois do golpe de Estado de 2014, 6 milhões de ucranianos deixaram a Ucrânia, porque a Ucrânia se tornou um dos países mais pobres da União Europeia. E eu sei porque eu fui para a Ucrânia em 2015 e eu vi como as coisas lá eram baratas porque era um lugar muito pobre. E aí o que aconteceu? Em 2019 eu passei o Natal na Ucrânia em 2018 e 2019. Em 2019, quando eu voltei lá, fui lá pela última vez, tudo estava 3 ou 4 vezes mais caro, porém os salários não aumentaram, quer dizer, as pessoas ficaram muito mais pobres. Parecido com o que está acontecendo aqui no Brasil depois do golpe de Estado. O salário parou de aumentar, ou começou a aumentar pouquinho, muito abaixo da inflação, e a inflação foi aumentando. É só você pegar qualquer panfleto de supermercado de 2015, antes do golpe de Estado contra Dilma, e você pegar um panfleto de hoje, de 2022, e aí você vai ver que tá tudo 3, 4 vezes mais caro. Aí você pega o salário médio da população, que é inclusive mais importante do que o salário mínimo, e você vê que não aumentou. O salário médio da população em 2015 era 1.700 e alguma coisa reais. Hoje é 1.900 e pouco. Quer dizer, aumentou em 200 reais o salário médio da população, o salário mínimo aumentou muito abaixo da inflação, o que quer dizer que a maioria da população começou a ganhar mais próximo do salário mínimo do que antes. Ou seja, esse processo de empobrecimento da população depois de um golpe de Estado imposto por um país é ou não é? Vai comentar você, não vou nem falar de novo. É ou não é um tipo de tática de guerra? É. Pois bem, aí, olha só, o plano dos Estados Unidos falhou. O que acontece é o seguinte, a Rússia concluiu a primeira missão, o Joe Biden está completamente desesperado, a máscara dele começou a cair principalmente perante os europeus, ele começou a receber críticas que jamais receberia se não tivesse inventado essa guerra.
O Putin, nesse momento, está rindo à toa, então se você odeia o Putin, fique muito bravo com o Joe Biden, porque ele fez com que o Putin, que é um cara que é homofóbico, é uma pessoa ruim, trata mal todo mundo lá na Rússia, todo mundo, enfim, as minorias lá na Rússia, e o Putin está hoje mais poderoso do que antes da guerra. Só para que você tenha ideia do que está acontecendo. É isso, falou.